E aí, galera, beleza? Hoje colocaremos zíper invisível e cós numa saia de 6 panos. Alfinete o zíper para que ele se mantenha na posição desejada. O cursor deve estar na parte direita da peça. Alinhave o zíper para que ele não saia do lugar na hora de costurar. Utilize o calcador para zíper invisível. A parte plástica do zíper deixe sobrar para fora. Encaixe os dentes do zíper na canaleta do calcador. Abra um pouco, se necessário, os dentes do zíper. Puxe um pouquinho para que não fique franzido na hora de costurar. Termine a costura de meio a 1 centímetro antes do final do zíper. Isso ajudará no acabamento. Posicione o outro lado do zíper na canaleta para finalizar a outra parte. Pode ser costurado de baixo para cima ou de cima para baixo, como você se adaptar melhor. Para mim, é mais fácil costurar de cima para baixo. Encaixo o zíper na canaleta, faço um pequeno retrocesso e costuro. Lembre-se de parar a costura de meio a 1 centímetro antes do final. Feche o zíper para verificar como ficou a costura. A parte que sobrou do zíper, faça um retrocesso e corte o restante. Caso a peça não esteja fechada, troque o calcador para poder fechar do zíper até o final da peça. Para montar o cós, precisamos da medida da cintura, mais 2 centímetros de transpasso e 1 centímetro de costura em toda a volta. Marque o meio nas pontas e o meio da cintura, com piques. Olhe a entretela no cós e faça a bainha lenço na outra beirada. Pode ser bainha lenço, chuleado ou coloque um viés de acabamento. Faça uma primeira bainha bem fininha em uma das laterais do cós. Quando finalizar, faça novamente uma segunda costura bem fininha. Isso fará com que o acabamento fique delicado e limpo. Nesta saia, o zíper será na lateral, então a outra lateral será o meio da cintura. Marque o meio do cós e prenda com o alfinete no meio da cintura. Alfinete o cós em volta de toda a cintura. Dobre as duas pontas do zíper para o avesso da peça. Posicione o cós por cima desse zíper dobrado, diferentemente da saia com limpeza, quando o zíper fica aberto e a limpeza passa por cima. Neste caso, dobramos e prendemos o cós por cima do zíper. Costure o cós em toda a cintura. Passe a ferro para o lado de dentro do cós a costura da cintura. Nas pontas do cós, faça uma costura reta.
Corte o excesso do zíper. Em um dos lados, a costura ficará rente ao zíper e do outro lado sobrará em torno de 1 a 2 centímetros para o transpasse. Desvire as duas pontas do cós para o direito. Corte o excesso de tecido interno se necessário. Feche o zíper para observar se o cós está. Posicione o transpasse e pesponte em todo o entorno. O pesponto deve ser feito pelo direito da peça. Após finalizar a montagem, confira as medidas. E aí está, nossa saia de 6 panos com zíper invisível e cós pronta.